bom dia, galerinha. Bora lá, bora mais uma aula. Então, bora estudar física, beleza? O tema da nossa aula de hoje é estudo dos gases, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os gases perfeitos com vocês, beleza? Gás perfeito, né? Então, para iniciar o estudo dos gases, é conveniente adotarmos um modelo teórico, simples, sem existência prática, né, de comportamento, apenas aproximado ao comportamento dos gases reais, né? Então aqui a gente vai falar que esse é o gás perfeito, o gás ideal. Então alguns exercícios, né, você vai ter essa palavrinha lá, gás perfeito ou gás ideal, beleza? As regras do comportamento dos gases perfeitos foram estabelecidas entre os séculos 17 e 19, né, por esses caras aqui, ó, Robert Boyle, né, Jacques Charles, né, Louis Gay-Lussac, né, e Paul Clapeyron, né. Esses nomes aqui é bastante conhecido, tanto aqui na física, né, nessa parte da física, quanto na química também, tá? Então vocês vão ter, né, esses carinhos aí, tanto aqui, né, quanto lá na química, tá? Diremos então, né, que um gás, né, se enquadra no modelo teórico de gás perfeito, né, se ele obedece às leis de Boyle, né, Charles e Gay-Lussac, tá? Então ele tem que, né, obedecer essas três leis aí, tá? Tais leis, né, estabelecem as regras do comportamento externo, né, do gás perfeito, né, levando-se em conta as grandezas físicas a ele, né, associadas, temperatura, né, volume e pressão, né, denominadas variáveis de estado do gás, né. Então, para a gente, né, caracterizar um gás, né, ele tem que ter essas três características, né, temperatura, pressão e volume. Né? Então, assim que a gente vai analisar, né, o estudo dos gases, beleza? Então tá aqui as três leis, né, que é com que a gente vai trabalhar, né? Algumas questões, né, você não precisa saber, né, o nome deles, né? São as palavrinhas-chave que vai aparecer aqui, né? Então, a primeira lei de Boyle, né? Quando a determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, né, sua pressão é inversamente proporcional ao volume, né, por ele ocupado, né. Então isso aqui, né, em vez de você, né, gravar a lei de Boyle, né, você pode estar atento a essa palavrinha aqui, ó, transformação isotérmica, né. Então transformação isotérmica vai ser igual a temperatura se mantém constante, né, ou seja, iso, né, iso de igual, né. A térmica, temperatura, né? Temperatura constante, né? Então, nesse tipo de transformação, né, você vai ver que a temperatura, ela às vezes nem aparece, né, na sua questão, né, ou simplesmente ele fala lá na questão, a temperatura é constante, né? Então, se ela é constante, ela não vai mudar. Consequentemente, você está usando a lei de Boyle, tá? Então, se temperatura não entra na fórmula, o que vai entrar na fórmula, professor? Pressão e volume, tá? Então, tá aqui, ó. Essa é a transformação isotérmica. Pressão vezes volume é igual a pressão vezes volume. Professor, por que apareceu em 2, né? Porque aqui você vai ter dois momentos, né? O começo, né, da transformação, né, o antes e o depois, tá? Então, esse 1 e 2 vem disso, tá? Ou inicial e final, tá? Segunda transformação, né? Lei de Charles Gay-Lussac, né? Quando determinada massa de um gás perfeito passa por uma transformação isobárica, né, seu volume deve variar, mantendo-se diretamente proporcional, né, à temperatura absoluta desse gás. Né? Então aqui a gente está falando de uma transformação isobárica, né? Ou seja, a pressão se mantém constante. Né? Então iso de igual, constante, né, e bárica de pressão, beleza? Então aqui na sua fórmula a pressão não entra. Né? Quem que vai entrar, professor? Volume e temperatura, tá? Então, volume inicial dividido por temperatura inicial é igual ao volume final dividido por temperatura final, tá? Então, isotérmica e isobárica, beleza? Para finalizar, lei de Charles, quando determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, sua pressão mantém-se diretamente proporcional à temperatura absoluta, né? Então aqui, pessoal, né, não é isotérmica não, beleza? É isocórica, tá? Então, onde a gente lê isotérmica ali, vamos falar de transformação isocórica, tá? O que está acontecendo aqui? O volume está permanecendo constante, tá? Então, se o volume é constante, ele sai da nossa fórmula, continuando com quem? Com pressão e temperatura, tá?
Então, pressão inicial dividido por temperatura inicial vai ser igual a pressão final dividido por temperatura final, beleza? Isotérmica, isobárica e isocórica. Cada uma delas, desses tipos de transformação, vai ter alguém constante, tá? Então, quem está constante sai da sua forma, né? Ficando só os demais, as demais variáveis, tá? Então, vamos lá, né? Então, mais uma equaçãozinha aqui para a gente finalizar essa parte de fórmulas, tá? Equação de Clapeyron, né? Foi Clapeyron quem estabeleceu a equação que relaciona as três variáveis, pressão, volume e temperatura de um gás perfeito, né? Então ele chegou nessa fórmulazinha aqui, ó. Pressão vezes volume é igual a N, né? Que é o número de mols, vezes E, que é uma constante universal dos gases, vezes temperatura, né? Então com essa equação você trabalha com as três variáveis, tá? Pressão, volume, temperatura. Aqui o N é o número de mols e esse R é a constante universal dos gases. Beleza? Outra coisa, né, outro detalhe que vai aparecer nas nossas questões, né, vai ser essa palavrinha aqui, ó, CNTP. Né? O que isso significa, professor? Condições normais de temperatura e pressão. Tá? Então, apareceu a palavrinha CNTP, né, você está trabalhando nessas condições. Tá? Então, quando a temperatura é 0 graus Celsius, né, consequentemente 273 Kelvin, né, e a pressão assume o volume de 1 atm, né, ou seja, de 1 atmosfera, né, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume correspondente a 22,4 litros. Né? Então, se aparecer o CNTP, você está trabalhando com essas condições aqui. Né? Então, você vai, consequentemente, usar esses valores aqui. Tá? Vamos lá, nosso exemplo 1, né? Fala o seguinte, ó, uma garrafa metálica aprisiona ar a uma temperatura de 27 graus Celsius, né, sob pressão de 1,2 atm, ou seja, atmosfera. Essa garrafa é colocada no interior de um forno e é aquecida, até que sua tampa seja ejetada, então ela vai explodir. Né? Supondo que o ar se comporte como um gás perfeito, né, e a dilatação dessa garrafa, a gente desconsidera ela, né, desprezível, né? E a condição para que a tampa seja ejetada é uma pressão igual a 2,8 atm, ou seja, atmosfera. Qual a temperatura do ar no instante em que ela escapa da garrafa? Né? Então aqui ele me deu alguns dados iniciais, ó, o antes e o depois. Temperatura inicial do ar, 27 graus Celsius. Pressão inicial, né, na garrafa lá, 1,2 atm. Né? O que a gente alterou? A gente alterou a pressão. Ó, a pressão final, né, vai ser 2,8 atm. O que a gente quer saber? A temperatura final. Tá vendo que ele me deu temperatura e pressão? O que é constante aqui? O volume. Né? O volume não vai ser alterado. Né? Então, se o volume não vai ser alterado, você trabalha com o que ele te deu. Pressão e temperatura. Transformação isocórica. Tá? Então, eu tenho a pressão inicial, eu tenho a temperatura inicial, eu tenho a pressão final. O que a gente quer descobrir? A temperatura final. Só que antes de você pegar esses dados e substituir na nossa fórmula, né, na transformação aqui, né, você tem que, né, mudar umas coisinhas, né, as unidades, né, a unidade da temperatura. Tá vendo que ele deu em graus Celsius? Né? Quando você joga lá na fórmula, né, essa temperatura não pode ser dada em Celsius, tá? Sempre em Kelvin, tá? Que é a unidade padrão para temperatura, beleza? Lembra lá como é que a gente transforma? Eu quero passar de graus Celsius para Kelvin, basta somar com 273, ou seja, em vez de usar 27, a gente vai usar 300 Kelvin, tá? Então, pressão inicial 1,2, temperatura inicial 300, pressão final 2,8, temperatura final é o que eu quero saber. Então, chegou nessa equaçãozinha aqui, nessa igualdade. Como é que a gente resolve? Multiplica cruzado. Então vai ficar 1,2 vezes a temperatura final igual a 2,8 vezes 300. Faz essa multiplicação aqui, vai dar 840. Isola o tempo, né? Perdão, isola a temperatura final, né? Ó, tá multiplicando, passa dividindo. Então 840 dividido por 1,2 deu 700 Kelvin. Então essa é a temperatura final do gás, né? Como a temperatura inicial ele me deu em graus Celsius, né, a resposta final também você pode dar em graus Celsius. Né? Pega esse valor e subtrai 273, vai dar 427 graus Celsius. Tá? Então essa é a temperatura final do nosso gás. Beleza? Então, transformação isocórica, volume constante. Tá?
Beleza, pessoal? Então, cada exercício, tá, vai ter um tipo de transformação. Como é que você sabe qual é qual? Aí você tem que ler a questão e interpretar. Tá? Aí já é o português, beleza? Você tem que saber o que ele está, né? Você tira os dados, lê a questão, né? Analisa, tá? Para você saber o que ele está as informações com que ele está te dando aqui, tá? Vamos lá, exemplo 2. Que volume deve ocupar 6 mol de um gás perfeito a 227 graus Celsius para exercer nas paredes do recipiente uma pressão de 12 atm. Dado R igual a 0,082, aqui atm, aqui L de litro, mol e o K de Kelvin, tá? Então esse aqui é a constante universal dos gases. Então aqui, pessoal, o que ele deu pra gente? Ó? Esse N, né, esses 6 mols, né, é a quantidade de mols, então é o nosso N. A temperatura 227 graus Celsius, a pressão 12 atm, e ele quer saber o volume, né, que esse gás ocupa. Então aqui, ó, a gente vai usar a equação de Clapeyron, né? Por quê, professor? Porque ele me deu pressão, ele me deu o número de mols, ele me deu a constante dos gases e me deu a temperatura. Basta descobrir o V do volume, tá? Lembrando, novamente, temperatura. Aqui ele me deu em graus Celsius, não pode usar esse valor. Você tem que transformar para Kelvin, tá? Então, pega esse valor e soma mais 273. Faz essa conversão aí de graus Celsius para Kelvin, beleza? Então, transformando para Kelvin, deu 500 Kelvin. Só pegar esses dados agora e jogar na formulazinha. Pressão, 12 atm, está aqui. O volume final eu não sei, é o que a gente quer saber. Então, deixa ele quietinho lá. O N é o número de mols, né, desse gás, são 6 mols. O R, como eu falei para vocês, constante universal dos gases. Ele me deu na questão, então está aqui. E o T é a temperatura, tá? Então, aqui 12V, está aqui. Pega esses 3 números e multiplica, vai dar 246. Para finalizar, o 12 está multiplicando, passa dividindo, tá? 246 dividido por 2 vai dar 20,5. Esse L de litros, tá? Então o volume final, né, o volume ocupado por esse gás, é de 20,5 litros. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje, belezinha? Que a força esteja com vocês.